Muitas culturas antigas cultuavam o sol, como a cultura persa. Esse culto foi incorporado ao Império Romano através do culto ao deus Sol invicto, ou Sol vencedor. O culto ao deus Sol invicto, ou deus Sol vencedor, determinou que o nascimento do Sol seria o dia 25 de dezembro. E aí vem a pergunta: o que o culto ao deus Sol vencedor tem a ver com o Natal? Bem, no século III, assim como o cristianismo aumentava, se propagava no Império Romano, a igreja cristã também se paganizava, ela incorporava os cultos pagãos. Dessa forma, Cristo foi visto como o sol vencedor e o dia 25 de dezembro foi determinado como o dia do seu nascimento. Agora eu vou falar de duas imagens que ilustram iconograficamente o que eu estou falando. Primeiro, é um disco de prata romano do século III, intitulado Deus Sol Invicto, onde nós podemos ver um jovem sem barba, com uma coroa radiada, que simboliza o sol, na cabeça. Atrás dele, há a representação de cavalos, um à direita e um à esquerda. Esses cavalos remetem ao carro solar, que era comandado pelo Deus Sol, que vagava pelo céu entre o Oriente e o Ocidente, espalhando luz e calor para os homens. Depois nós vemos uma outra imagem, que é um detalhe de um mosaico representando Cristo como Sol invicto, também com uma coroa radiada, guiando o carro solar. E justamente no século IV, o Papa Libério oficializou a comemoração do Natal no dia 25 de dezembro. Independentemente se você tem a religião ou não, espero que você tenha gostado dessa explicação histórica e cultural do porquê do Natal ser comemorado no dia 25 de dezembro. No céu. Agora, por que os papas, lá por volta do século IV, fixaram o dia 25 de dezembro? Porque era a grande festa do Deus Sol, dos pagãos, o chamado Sol invicto, invencível. Só que quando Roma se tornou cristã, a partir lá do ano 313, porque o imperador Constantino se converteu, depois o imperador Teodósio também colocou a fé cristã como a fé de todo o Império Romano, então a igreja cristianizou a festa do Deus Sol, de cura e a salvação. Então a igreja colocou 25. Ou seja, foi uma pedagogia cristã, de transformar algo pagão no algo cristão. E isso foi feito em outras coisas. A verdade é fruto de uma traição, e nasceu Tamuz no dia 25 de dezembro, Deus Sol dos egípcios, babilônicos, gregos, persas e romanos. Ele morreu durante uma caça, provavelmente morto por um animal selvagem. O seu corpo ficou caído sobre um tronco apodrecido de uma árvore, e sua mãe dizia que neste tronco nasceu um pinheiro, e todos os anos do dia 25 de dezembro era comum as pessoas levarem um pinheiro para dentro de sua casa e enfeitavam com ouro, prata, como símbolo do renascimento de Tamuz. As sacerdotisas jejuavam e choravam 40 dias e 40 noites a morte de Tamuz, ao pé do pinheiro. E no final desse período, elas agradeciam umas às outras, fazendo troca de presente, os quais eram depositados nos pés desse pinheiro. Todos os anos de 25 de dezembro era comemorado o Natal, nascimento de Tamuz. Quando os persas dominaram essa região, eles levaram todas as idolatrias para a Pérsia, inclusive o deus Tamuz, Nimrod e Semírame. Apenas mudaram o nome, e o domínio em seguida passou para o grego, e estes fizeram a mesma coisa, mudaram apenas os nomes, passou a ser chamar Zeus, Afrodite e Eros. E em seguida os egípcios dominaram e mudaram os nomes também, e eram chamados de Osíris, Ísis e Horus. O imperador Constantino, para agradar os cristãos, que eram de grande número em Roma, decidiu
oficializar o cristianismo como religião oficial de Roma para agradar mais ainda os cristãos. Pegou os nomes mais fortes dentro do cristianismo e passou a chamar os ídolos por nome cristãos. E Tammuz e Semíris passaram a se chamar Virgem Maria e o menino se chamar Jesus. E o Natal continuou a ser comemorado como sendo o nascimento do menino Jesus. Mas na verdade, esse menino seria Tammuz, o deus pagão. Jeremias 10:3 diz: porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro, enfeitam com prego e com martelos, afirmam para que não se mova. Lembrando, não fique só nas minhas palavras, pesquisem,